Bom, pessoal, então hoje nós vamos começar aí um novo capítulo, né? Como a gente disse na semana passada, que encerraria um pouquinho antes para a gente não adentrar no capítulo novo, que é o capítulo 3. E aqui então, deixa eu acertar. Tá dando para ler direitinho? Agora sim, né? Melhorou. Ótimo. Bom, pessoal, então hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 3 dessa segunda parte, que fala justamente sobre a lei do trabalho. E eu vou pedir uma ajuda a vocês para poder participar também do estudo, colaborar, porque outro dia eu estava refletindo sobre isso, que acaba que se nós, né, temos aí 18, 17 pessoas conectadas agora para poder fazer o estudo. Se nós estivéssemos reunidos, por exemplo, lá no Fé e Caridade, num círculo de conversa, numa roda fechada, é bem provável que a nossa participação, né, assim, a gente fica mais fácil, porque não tem a barreira da internet de, às vezes, levantar a mão, a gente simplesmente comenta alguma coisa, já sai falando, e acaba que a interação é maior, a dinâmica é melhor, enfim. Então, não vamos deixar também que essa barreira da internet seja um empecilho para a gente dar o nosso ponto de vista, fazer um comentário, fazer uma consideração, porque às vezes algumas pessoas podem até pensar assim, não vou falar isso, ou pensa uma coisa, pensa outra, mas não vou interromper para poder deixar minha colaboração, ou não vou perguntar uma questão aqui que eu fiquei em dúvida, porque às vezes é uma questão banal, não tem nada disso. Isso tudo pode parecer clichê, mas ajuda muito assim a enriquecer, a trazer outros pontos de vistas, e a gente ganha o que há de melhor, né, no estudo em conjunto. Então, fiquem bastante à vontade para a gente poder, de fato, debater e conversar sobre todas essas questões. Necessidade do trabalho. Eu acho que Kardec talvez pudesse já perceber que nós somos muito preguiçosos e que se pudéssemos não gostaríamos de trabalhar, né? Se a gente falar assim, olha, se você ganhar hoje na Mega Sena, você vai para o seu trabalho amanhã? É raro a gente encontrar quem fala que vai, né? Então a pessoa vai falar assim, poxa, eu vou tirar umas férias, eu vou passear um pouquinho, vou viajar, vou ver minha família. E se a gente parar para pensar, muitos de nós faríamos essa escolha, né? Então, para que serve o trabalho? E aí a gente pode também se perguntar, poxa, será que então eu estou com uma rotina que se justifica ou eu faço de fato aquilo que a minha alma pede ou o trabalho que eu desenvolvo está alinhado com os meus valores? Porque se a gente fosse desencarnar amanhã, será que a gente continuaria fazendo o que a gente faz hoje? Porque certa vez chegaram para Francisco e perguntaram a ele, olha, se você soubesse que desencarnaria no final do dia, o que você faria? E perguntaram isso para ele, né? Perguntaram o que ele faria se ele desencarnasse agora. E ele estava lá no jardim, mexendo no jardim. E desencarnado daí a pouco tempo. E aí ele respondeu: olha, eu continuaria mexendo no meu jardim, não teria nada para poder fazer, nem mexer, nem mudar e tudo mais. E às vezes, se fizessem esse questionamento para a gente, poxa, o que você faria se desencarnasse no final do dia, ou amanhã, ou daqui a algum tempo? Pode ser que muitas das coisas que nós faríamos, nós mudaríamos, né? Então, será que de fato a gente aproveita o trabalho? Será que de fato a gente aproveita os encontros com os amigos, com a família, enfim? Então, são reflexões para nós a respeito do nosso próprio cotidiano, da nossa própria rotina. E na 674, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Ou seja, o que ele quer saber? Se for uma lei da natureza, vai estar sempre imposta a todos nós o trabalho. Não é uma questão circunstancial, não é uma questão imposta pela prova ou por uma expiação, e exclusivamente, por exemplo, apenas do planeta Terra. Porque se está na lei divina, se é uma lei que vale em todos os planetas, em todos os mundos, e em todas as condições evolutivas que nós nos encontrarmos. Desde ali
aos espíritos mais imperfeitos até os espíritos puros mais altos na escala espírita. Então, ele quer saber se o trabalho é uma lei, porque se for, engloba tudo isso que nós conversamos. E aí, talvez, para alegria ou decepção de alguns, o trabalho é lei da natureza, ou seja, não tem como fugir. Não é uma questão do planeta Terra, não é uma questão de evolução, não é restrito a um grupo de espíritos, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, o trabalho é algo que será inerente a todos nós, independente de mundo que nós estivermos habitando e do nosso estágio evolutivo, porque ele constitui uma necessidade. Então, é uma necessidade nossa, enquanto espíritos, do trabalho. Olha que coisa interessante. Porque também, se nós não, igual pegando ainda o exemplo que eu dei da Mega Sena, se a gente ganha na Mega Sena e fala assim, não vou mais trabalhar, tá bom, beleza. Você ficou um ano viajando o mundo todo, 2 anos, 3 anos à toa, a gente não aguenta. Sem trabalhar, sem fazer nada, sem ser útil a outra pessoa, não conseguiríamos também. Então, é uma necessidade individual a questão do trabalho. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos, ou seja, esse aumento, ele é um reflexo da civilização em que nós estamos inseridos, né? Então, o trabalho ele é algo que faz parte da lei da natureza e vai estar sempre imposto aí a todos nós, sem exceção. 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, olha só. Aqui Kardec já define para nós o que é considerado trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Então, tem pessoas que estão no trabalho e não estão trabalhando, e tem pessoas que não estão no trabalho, mas que estão fazendo um trabalho do ponto de vista também enquanto espíritos, porque estão sendo úteis às outras pessoas. Então, eu não preciso ter uma carteira registrada para poder trabalhar. Eu não preciso estar desenvolvendo uma questão física, uma questão material para trabalhar. Então, se todo trabalho é uma ocupação útil, se eu estiver orientando uma outra pessoa a pegar um ônibus, é um trabalho, porque eu estou sendo útil à outra. Se eu estiver disposto a ouvir uma pessoa que está angustiada, que está depressiva, que quer apenas desabafar, eu posso não estar falando nada, nem fazendo nada. Estar simplesmente sentado numa cadeira, olhando a pessoa falar atentamente. É um trabalho? É um trabalho. Então, o trabalho ele tem uma dinâmica para nós que vai muito além daquilo que nós fazemos maquinalmente e materialmente. Porque também importa a forma como eu faço no dia a dia. Então, certa vez, um amigo, né, tínhamos 3 amigos conversando, um deles era médico, assim, atendia o dia inteiro no consultório, e ele estava relatando a esse amigo em comum da angústia que às vezes ele sentia de não conseguir desenvolver um trabalho voluntário, ou um trabalho de caridade, né, ou um trabalho de passe, alguma questão assim que seja ligado a alguma instituição ou a um centro espírita, enfim. E aí ele perguntou assim, olha, como é que você atende seus pacientes? Você atende com pressa, com correria, ou é aquele atendimento humanizado, com calma e tudo mais? E aí ele falou, não, é um atendimento, eu me importo com as pessoas. E eu gosto de conversar, que a pessoa né, tenha ali todo o atendimento específico, converso, entenda a família, se precisar fazer qualquer tipo de coisa, a gente já faz, enfim. Então, ele deixou claro, né, para esse amigo em comum, que não são as horas de trabalho no centro espírita, numa instituição, numa visita, num asilo, que é considerado trabalho voluntário. Eu consigo, enquanto eu desenvolvo meu trabalho, né, no caso dele, as consultas médicas,
eu consigo estar fazendo um trabalho espiritual muito importante, ouvindo aquelas pessoas. Porque tem gente que, é impressionante, melhora as questões que encontra apenas quando vai no médico, o médico às vezes escuta, dá uma atenção boa ali, conversa com a pessoa e o médico fala, não, você vai ficar boa. A pessoa fica, às vezes não toma nada demais, nem faz nada demais. Por quê? Porque a atenção, o carinho, o cuidado e a tranquilidade que é levada para a pessoa faz com que ajude no restabelecimento das forças, no restabelecimento mental, e isso repercute naturalmente no corpo físico. Então, trabalho para nós, enquanto espíritas, é toda ocupação útil, independente se é material ou se é imaterial. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta Kardec na 676. O trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, a expiação, ela é, na verdade, necessária a todos nós que, ao longo da nossa trajetória espiritual, ou seja, ao longo das nossas reencarnações, em algum momento nós fizemos algumas decisões equivocadas. Nos desviamos da senda do caminho do bem e flertamos ali com a fieira do mal. Então, naturalmente, por infringir a lei divina, nós contraímos débitos, contraímos dívidas. E ao contrairmos dívidas, precisamos de oportunidades de reparação. Por isso é a bênção da reencarnação, porque ela é capaz de não só testarmos, né, as nossas provas, aquilo que é da nossa evolução espiritual, como também um meio de resgatar essas dívidas que nós contraímos. Por isso que vêm as expiações. E essas expiações, elas muitas vezes aparecem no próprio formato do trabalho. Por exemplo, tem pessoas, se eu pegar um dentista, o dentista ele fica ali no trabalho o dia inteiro numa posição muito ruim, né? Fica ali com todo curvado, contraído, numa posição difícil, e ao longo do tempo, né, ao longo dos anos de trabalho, pode surgir uma dor, um problema de coluna, fruto de algo que é uma bênção, que é o trabalho. Mas a dor na coluna é uma expiação que veio por algo sacrossanto e divino. Então, se eu sou um atendente de balcão, por exemplo, e trabalho no comércio, eu fico o dia inteiro em pé. Sento, às vezes, por determinados momentos, muito curto, muito rápido, na hora do meu almoço, mas fico ali paulatinamente o dia inteiro em pé. É provável que, se eu fizer isso ao longo de muito tempo, eu possa desenvolver umas varizes na perna. E essas varizes, ela é fruta, naturalmente, do meu trabalho. Ou seja, mais uma vez, a expiação nascendo de algo que é abençoado. Então, o trabalho, ele é abençoado, e essas expiações, na verdade, elas são formas, né? O trabalho é uma expiação para o espírito, ao mesmo tempo que ele é um aperfeiçoamento da inteligência. Já passo aí a palavra para o Edu e para a Claudinha. Não sei qual dos dois que querem comentar, fique à vontade. Pedro, olha só, boa noite a todos. Só pensando aqui na situação quando coloca ali, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, e pelo que na resposta seguinte também dá essa continuidade, a gente vê quantas vezes a gente sai do corpo físico, né, no momento do sono, para vários tipos de trabalho. Então, na hora de aprendizado, digamos assim. Na hora que a gente vai dormir, acho que é muito importante a gente sintonizar com o que o universo tem de oportunidade para a gente. Aqui no campo físico, sim, a partir desse corpo, sim, conforme você falou, cada um que encontra dentro do ônibus, no trabalho, na família, enfim, mas também em algum momento que esse corpo descansa e a gente tem a possibilidade de, do outro lado, ter um aprendizado também trabalhando. Vários momentos de oportunidade são relatados para a gente às vezes lembra, né, ao
principalmente as atividades mediúnicas. Assim, eu já tive várias lembranças bem reais. Obrigada. Só isso. Boa noite para todos. Ô, Claudinha, muito bem lembrado essa questão dos trabalhos no mundo espiritual que a gente tem ao longo do sonho, né? Ou seja, na verdade, quando nós estamos dormindo, em que o nosso espírito, né, desligado do corpo, né, fica ali só ligado através do fio prateado, são as oportunidades que nós temos de trabalho e muitas vezes trabalhos que nós não teríamos a oportunidade de fazer enquanto estamos ligados ao corpo físico. E esses trabalhos são muito bem relatados, principalmente nas obras de André Luiz, né, nesse trabalho todo com o mundo espiritual. Então, existem trabalhos que nós poderemos fazer até mesmo em outros países por estar fora do corpo. E são coisas que nós nem imaginamos. Mas, por exemplo, lá no Fé e Caridade, ele não atua só no Brasil. O Fé e Caridade ele tem frentes e postos de serviço em todo o planeta. Então, a gente não sabe se algum dia a gente já foi lá para a Síria, por exemplo, trabalhar num socorro espiritual, num recolhimento de espíritos. E o fato é, e os espíritos deixam claro para nós, que todos nós que nos prepararmos na noite, né, antes de dormirmos, com as nossas orações, que nós pedirmos para ser úteis, para trabalhar, para encontrar com os nossos guias e mentores, ou até mesmo com os nossos entes queridos, muitas vezes isso nos é facultado. O que é necessário, então, é estarmos aptos e preparados sem preguiça para o trabalho. Porque aquela parábola, aquela questão dos trabalhadores da última hora, que todos eles estavam lá na praça, vigilantes, atentos, esperando uma oportunidade de trabalho. Eles não estavam preguiçosos, nem estavam à toa. Eles ficaram lá até o último momento esperando que alguém aparecesse para trazer eles para a vinha deles. Eles não foram embora mais cedo. Ah, eu acho que hoje não vai aparecer ninguém, não. Então eu vou embora para casa mais cedo. Não. Eles ficaram até a última hora. E na última hora apareceu a oportunidade da redenção. Assim é para nós. Diz o Evangelho que somos os trabalhadores da última hora. Então, devemos aproveitar toda a oportunidade de ser útil, seja no corpo físico, seja fora do corpo físico. E da o Valdemar Schmidt. Sou eu. Ô Pedro, outros, como trabalho é toda ação boa, ou não, eu posso então pensar que se eu tiver um pensamento qualquer, se ele for bom, eu estou trabalhando para o bem. Se o meu pensamento for ruim, eu estou trabalhando, vamos dizer, negativamente. Não é verdade? Sim. Então, o trabalho pode ser positivo e pode ser negativo. Aí a nossa preocupação de nosso trabalho ser sempre positivo. Mas principalmente é dizer, se eu faço um pensamento positivo para o bem da humanidade, eu quero que a guerra lá no Oriente acabe. É um trabalho, né? Com certeza. Tá. E o trabalho negativo? Existe também, né? Sim. Você trouxe outros dois pontos também, porque Kardec ele aborda na Revista Espírita um item chamado Comunhão dos Pensamentos, que ele faz um estudo de uma assembleia e como que as pessoas naquela assembleia, com seus pensamentos, favorecem ou atrapalham a harmonia do ambiente. Então, não é difícil para nós percebermos isso. Se eu chego, por exemplo, no centro espírita, vamos lá, cheguei lá no Fé e Caridade, e ali tá uma falação danada, cada um tá pensando no jeito, tá uma bagunça, tá um ambiente conturbado, a gente só de colocar o pé lá percebe que, poxa, pode ser que esteja algo fora do comum. Mas, por outro lado, se eu chego num ambiente que já está ali todo mundo em prece, em sintonia, conectado com a música, com o ambiente, hora que eu chego lá, eu tô e recebo essas impressões. Ou seja, é o conjunto de assembleia dos espíritos, encarnados e desencarnados, que fazem o ambiente. Se eu chego na casa do Valdemar e da Cida, se eu entro lá e me sinto bem, é porque o conjunto de pensamentos das pessoas que moram lá refletem um bom pensamento. Ou seja, eu consigo, então, colaborar com esses pensamentos, porque nós sabemos que, na verdade, todos esses pensamentos são matérias.
E essa matéria, ela é depositada no fluido cósmico universal. E o que faz com que esses pensamentos possam ser direcionados, por exemplo, para o fim da guerra? É a minha vontade. Porque eu posso estar aqui no Brasil e fazer esse pensamento, materializar esse pensamento através da oração pelo fim da guerra. Mas esse pensamento, ele pode ficar restrito à minha faixa vibratória, uma faixa vibratória pequena, baixa. O que vai fazer com que esse pensamento, essa matéria, consiga alcançar as esferas superiores é a minha vontade, porque é ela que vai fazer com que esse pensamento suba. Por isso que o Chico, ele aborda a questão dizendo assim, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Por que isso? Porque a prece da mãe é um pensamento, é material, que é depositado no fluido cósmico universal. E esse pensamento arromba as portas do céu, porque talvez ninguém tenha uma prece mais sincera, com mais vontade do que uma mãe para o seu filho. Então, essa vontade é tamanha, é tão grande, é tão forte, que ela vai direto para as esferas superiores. Então, é um trabalho dificílimo, importantíssimo, né, de nós fazermos. Então, da mesma forma que eu posso colaborar com isso, eu consigo também, no mundo espiritual, fazer trabalhos de vingança, de desarmonia, de fazer trabalhos de mandinga e por aí vai. A gente também vai negativo. ter isso nas reuniões mediúnicas. E aí, o que vai fazer com que eu faça um ou outro? É a minha qualidade moral. São as minhas imperfeições. É a realidade que eu conheço da vida verdadeira, né? Então, são pontos bem, bem legais que você trouxe. Quer comentar mais alguma coisa? É isso mesmo? Sim? É isso mesmo. Obrigado, Pedro. Boa. Mais alguém, pessoal? Algum comentário sobre essas questões? Então, a gente estava comentando ali na 676 que essas expiações, elas aparecem também no trabalho. Que o trabalho, ele se impõe ao homem porque é uma expiação, ou seja, todos nós que contraímos dívidas teremos que passar por isso, mas, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Se nós analisarmos o veículo, hoje, um carro, é só pegar os modelos para trás, ano a ano, ano a ano, que nós vamos ver que como a ciência avança, fruto naturalmente daquilo que o homem deseja. Outro dia eu vi na internet o motor dos foguetes do Elon Musk. E aí tinha lá o motor 1, motor 2 e motor 3. Sendo o motor 3 a super evolução, vamos dizer assim, né, o mais avançado. Quando nós comparamos o motor 1 e o motor 3, é impressionante como que tem muito menos cabo, muito menos... como é que eu posso dizer? É muito mais simples, é muito mais belo, harmonioso e muito mais eficaz a diferença desses motores. Então, a tecnologia faz com que o homem explore mais a sua capacidade intelectual, explore mais a sua ambição também, no bom sentido de desenvolver a inteligência por causa disso. Eu consegui achar aqui a imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Consegue perceber que, de fato, é uma questão assim muito mais harmoniosa? Olha a diferença de um para o outro. E isso é fruto do quê? É fruto da inteligência do espírito, de se dedicar, de avançar e de usar o trabalho para procurar soluções para algo que, na verdade, ainda é inexistente. Então, é isso que nós fazemos com todas as coisas. O homem, a cada instante, deve usar a sua inteligência, mas do ponto de vista moral. Então, eu vou usar formas de ter a energia mais limpa, mais sustentável, de trazer saneamento básico para todas as pessoas. Então, isso são formas de nós aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Sem o trabalho, continua os espíritos, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, na verdade, a nossa inteligência, ela é uma evolução de acordo com o nosso trabalho.
Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, olha só, ele coloca aqui uma outra questão, que aqueles que são fracos do corpo, ou seja, aquelas pessoas que têm limitações físicas, materiais, corporais, que não conseguem, não podem trabalhar, Deus outorgou a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, os Espíritos deixam claro para nós que o trabalho, na verdade, é um meio, uma forma de progresso do homem e, consequentemente, da humanidade. O trabalho é importante para cada um de nós. Algum comentário ou podemos seguir para as próximas? Então, 677. Por que prever a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então, ou seja, por que que os animais, como diz Jesus, né, lá no que os pássaros, eles não têm, as flores não ficam preocupadas com o que vai comer, o passarinho, porque Deus sempre alimenta, né, provê o que que eles vão precisar. Então, Kardec ele quer saber por que que provê a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais. E aí os espíritos dizem, tudo na natureza trabalha. Como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Ou seja, não sei se vocês se recordam, lá no início do estudo, no início não, um pouco mais adiante do Livro dos Espíritos, nós, quando estávamos estudando o instinto e a inteligência, nós percebemos que a inteligência era, na verdade, uma evolução do próprio instinto. Que o instinto presente nos animais era ainda uma limitação da inteligência. Então, os animais, a gente acha assim, poxa, outro dia meu irmão estava falando assim, pô, queria ter a vida do Thor, que é do nosso cachorro. Tá sempre cheiroso, toma banho, come só a ração do bom e do melhor, fica deitado o dia inteiro, é cheio de brinquedo, fica no cobertor, sobe em cima da cama, não tem que se preocupar com nada, recebe carinho de todo mundo e quase ninguém briga com ele quando ele faz as coisas erradas. Ou seja, queria ter a vida dele, porque não tinha necessidade nenhuma, tinha tudo do bom e do melhor. Então, o que os espíritos mostram para a gente é que ainda assim esse cachorro, ele trabalha. Por quê? Por que que ele trabalha? Porque ele está usando a inteligência dele para cuidar da sua própria conservação. A inteligência dele é para cuidar de si mesmo, de se manter vivo. É o máximo que ele consegue usar a inteligência, que está restrita ainda no instinto. Agora, nós, seres humanos, temos uma inteligência, consequentemente, muito mais avançada. E por isso que desenvolvemos o trabalho da forma como nós conhecemos o trabalho. Então, os espíritos continuam dizendo: daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, esse é um ponto muito importante para nós também, porque a gente precisa refletir. Porque se o nosso trabalho, se as nossas ocupações do dia a dia não estiverem sendo visando a nossa conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, é porque nós precisamos repensar como nós estamos utilizando as nossas horas. Porque o trabalho, ele visa o progresso de nós enquanto espíritos. E como nós estamos encarnados, o trabalho ele visa esse duplo fim, o da conservação do corpo, ou seja, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso seguir aquilo que a medicina me coloca como sendo útil e necessário à conservação do meu corpo físico. Então, caminhar, por exemplo, 40 minutos por dia é um trabalho? É um trabalho, do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque eu estou visando a conservação do meu corpo físico.
E isso, para nós espíritas, deveria ser muito sério, porque não é raro nós negligenciarmos os cuidados do corpo, tendo só na nossa mente que o que vale é a vida verdadeira. Mas nós temos o maior presente que Deus nos poderia dar, que é uma oportunidade da reencarnação, que é um corpo físico. Então nós devemos cuidar dele. E toda vez que nós nos esforçamos e nos dedicamos ao cuidado sem exageros do nosso corpo físico, cuidado visando a conservação, nós estamos trabalhando. E aqui eles deixam bem claro, é a conservação. Então, não é necessário todo mundo estar com o corpo sarado, pele esticada, sem. Não, não é nada disso. É a conservação do corpo físico. E o segundo ponto que eles chamam-nos atenção é o desenvolvimento da faculdade de pensar. É o discernimento. É o uso da lógica, da razão. Porque se nós não estivermos exercitando isso, nós não estamos progredindo, não estamos utilizando bem a nossa hora. Então, esse é um ponto que tem que ser muito bem refletido por nós, porque se nós passarmos um dia sem, de fato, usar a nossa capacidade de discernimento, de resoluções de problemas, de conhecimentos novos, sem ler um livro, sem ter um contato com uma música nova, aquele dia foi em vão desse ponto de vista. Então, visa o desenvolvimento da faculdade de pensar. E continua os espíritos. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E ainda assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o resultado imediato. Então, na verdade, a execução do trabalho dos animais visa muitas vezes a conservação ali do seu próprio corpo, esse trabalho de instinto em que eles têm, mas isso tudo está encadeado na natureza divina para executar os desígnios divinos, para executar os desígnios do Criador. Então, o trabalho e a forma como um animal vai agir já é programado, vamos dizer assim, já está dentro de um esboço para que ele agindo daquela forma, usando o seu instinto, ele vai estar não só cumprindo com o seu papel de trabalho, como também colaborando para os planos da criação divina. Ou seja, tudo tem que funcionar em perfeita harmonia. Então, a natureza, ela funciona assim. Existe também toda a questão desse conjunto harmonioso da natureza em relação aos predadores, em relação à extinção de espécies. Isso tudo é harmonia da natureza e concorre também para os desígnios divinos. Então, nós precisamos ter cuidado e até ajudar na preservação nesse sentido também. Edu ou Claudinha? Agora é o Edu. Boa noite a todos aí. Aqui pode estar se referindo a uma série de outras questões ligadas à evolução espiritual dos animais, né? Não sei, por falar sobre isso, porque não tenho conhecimento de causa. Mas também aqui equilíbrio ecológico, né? Que era um conceito na época, anos aí de 1860, nessa faixa de tempo aí. Esse conceito ele era só um conceito teórico, ele não tinha digamos, um viés de ciência confirmada, né? Que hoje a gente sabe que equilíbrio ecológico é super importante, né? Ligado ao equilíbrio ambiental, que você falou aí de conservação das espécies, mas principalmente se manter um bioma vivo, se manter aquele ambiente ali em equilíbrio ecológico. Então, essa contribuição. Os espíritos sabiam, não estava em Show de bola, humanidade. Edu. É isso mesmo, cara. É um outro ponto que você teve aí a perspicaz de perceber e que tinha passado batido, mas que faz total sentido. Inclusive, a FEB, né, a FEB ela não é imposta, né, que é a Federação Espírita Brasileira. Os órgãos da FEB, como assim de todas as federações, eles não são impositivos, eles são consultivos.
Então, eles orientam a nós, né, enquanto estados federativos e tudo mais, há um movimento muito forte dessa questão ecológica. O movimento espírita tem abraçado essa questão e nós percebemos ainda muita resistência, até mesmo de nós, enquanto espíritas, sobre essa causa, sobre como que nós poderemos ser úteis e colaborar nesse sentido. Então, isso é um movimento que acredito que ainda precisa de uma maior conscientização de nós enquanto espíritas, de nós enquanto sociedade também, para que nós possamos ter essa responsabilidade de equilíbrio, sustentabilidade, para que tudo consiga viver de forma harmoniosa, né? 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então aqui vem naquela questão que nós conversamos, né? Se o trabalho ele fica só nesse mundo de provas e expiações, de regeneração, ou se no mundo ditoso e feliz, também os homens se acham submetidos a essa necessidade do trabalho. E aí os espíritos esclarecem, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, talvez a passagem que seja melhor para nós lançarmos mão aqui nesse estudo é aquele momento em que Jesus diz: meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho e vou continuar trabalhando. Então, Deus ele não para de criar. Deus está sempre criando. Isso é um ato contínuo. Ele não para nunca de trabalhar. Assim como Jesus, sendo o reflexo, né, divino, sendo ali um espírito capaz de percustar melhor todas as ideias, aquilo que Deus quer, e ser um executor direto dele, ele naturalmente também não para de trabalhar. Só que a natureza do trabalho de Jesus está, consequentemente, muito diferente daquela que é inerente a cada um de nós. Por quê? Porque, naturalmente, a necessidade, né, do que ele vai, da questão material, ele já não tem isso. Então, essa natureza está relacionada justamente a essas questões materiais. Mas não tem aquilo que nós pensamos de, poxa, cheguei ao espírito puro, aí então eu não tenho mais necessidade de trabalhar, eu vou ficar inativo e inútil. Não, isso não acontece. E por que que não acontece? Porque a inutilidade, ou seja, todas as vezes que nós deixamos de ser útil, a gente se frustra. Pode parecer que não, mas isso é comum e a gente já experimenta isso aqui no planeta Terra. As pessoas gostam de ser úteis. Então, poxa, se eu vou numa instituição, se eu vou numa ONG, e eu chego lá, eu consigo me ser útil, eu consigo ajudar, eu consigo colaborar, a gente se sente feliz por isso. Se eu chego no meu ambiente de trabalho e consigo perceber que eu sou de fato útil para aquele local, que eu consigo melhorar, que eu consigo agregar, que eu consigo fazer as coisas, eu fico super feliz. A gente se sente bem. Mas a partir do momento em que eu começo a ter questões que eu não sou úteis, ou que eu me sinto inútil, ou que eu não tenho a condição de trabalhar, eu fico inativo, aquilo para nós é um martírio, na verdade, quando estendido por muito tempo. Então, isso já é um reflexo também daquilo que nos aguarda através das nossas evoluções. A ociosidade, portanto, dizem os espíritos, seria um suplício, em vez de ser um benefício. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, por exemplo, recebi uma herança, não tenho necessidade nenhuma de trabalhar, porque o que eu tenho como herança é suficiente para minha geração, para a geração dos meus filhos, dos meus netos e por aí vai. Então, essa pessoa que tem bens suficientes para assegurar a existência,
ela tem a necessidade do trabalho, e não importa de onde vieram esses bens, mas a pessoa não tem a necessidade de trabalhar para pagar as suas questões materiais enquanto está encarnada. E aí os espíritos esclarecem, olha, do trabalho material, talvez não. Porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionem o adiantamento que lhe foi feito. Então, tá tudo certo. Deus facultou a posse de bens suficientes para lhe garantir a existência. Então, ele não tem, talvez, a necessidade ali do trabalho material. Agora, ele tem a obrigação de ser útil a todas as pessoas que estão ao seu redor, a todos os seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o próprio adiantamento que lhe foi feito, ou seja, pode até não precisar trabalhar do ponto de vista material para pagar as contas, mas tem a necessidade do trabalho para visar o desenvolvimento da inteligência, a conservação e de ser útil aos seus semelhantes. Então, nós podemos ser útil em diversas situações, já dissemos isso aqui, né? Alguma consideração, pessoal, dessas questões passadas? A Kátia também colocou aqui, né? Meu pai trabalha até hoje, ou seja, esse trabalho ele continua, né? Não está restrito ali. Nada? Podemos prosseguir? Ô Pedro, Oi? essa questão aí, né, essa questão de herança, né, da riqueza, né, os espíritos já falam, né, que provavelmente é uma das provas mais difíceis para o espírito, né, para ter esse olhar, né, compreender com essa riqueza, ele tem a oportunidade de auxiliar, né, mais ainda, né, mas aí, né, vem as facilidades, né, os gozos da vida, né, e a pessoa desvirtua, né, segundo eles, é uma das provas mais difíceis, né. Os espíritos falam até que a prova da riqueza ela é mais difícil do que da pobreza. E assim, não é muito difícil a gente pensar, não. Poxa, fala sério. Se nós tivéssemos aí um dinheiro muito bom na conta, será que a gente estaria agora, quinta-feira à noite, estudando aqui a doutrina espírita, desenvolvendo um trabalho voluntário? Ou será que nós estaríamos seduzidos, vamos dizer assim, por tudo aquilo que as posses materiais poderiam nos proporcionar? Então, Eu penso que eu não. Do jeito que eu estou assim, um pouquinho, assim, eu já tenho essa dificuldade. exatamente, é muito difícil. Eu também confesso a vocês, falei, pô, posso estar lá na Europa agora, vendo o novo Papa, sendo lá, né, tomando posse, foi eleito e tudo mais, olha que bacana. Mas, como não tenho dinheiro para estar lá, a gente está aqui estudando juntos e vendo o Papa pela televisão. Então, essas questões todas são provas e com certeza, né, assim, a pessoa que não tem a necessidade nenhuma de trabalho material, do ponto de vista financeiro, mas que consegue, de fato, ser útil o dia inteiro às outras pessoas, é uma conquista e uma vitória muito grande para o espírito, né? Kátia, Boa noite, gente. Desculpe o atraso. Eu não encontrava a mãozinha minha estava escondida aqui, senão eu tinha falado antes. Não, primeiramente, eu sempre pensei que as pessoas que têm muito dinheiro, né, ilimitado, vamos dizer assim, essas pessoas, elas vão de um lado para outro constantemente, e isso é uma busca daquilo que elas deixam de fazer. Ou seja, o trabalho, ele não cessa. O meu pai trabalha até hoje, que eu quis me referir, é a Deus, né? Não o meu pai de sangue, né, hoje, é o meu pai, o nosso pai, ele trabalha até hoje, ele vai continuar trabalhando. Isso significa que nós também devemos trabalhar.
E essas pessoas que têm muito dinheiro, vocês podem observar, eles vão de um lado para outro, é viagem aqui, é festa lá, é sempre uma búsqueda constante de uma coisa que eles não encontram nunca. Então, estão sempre em movimento, e isso seria suprido, né, ou suprimido, não sei como falar no Brasil, gente, desculpa, eu estou com o castelhano assim na ponta da língua. Mas eles ficam buscando aquilo que seria muito fácil, que é o trabalho. Eles devem trabalhar também. Não é porque tem muito dinheiro, quanto mais dinheiro tem, mais responsabilidade fica para essa pessoa, né? Que eu acho que é a prova mais difícil. Eu vejo como prova mais difícil. É isso só, gente. Obrigada, viu? Não, show de bola, Kátia. A gente entendeu a referência. A gente tinha acabado de comentar um pouco antes também essa questão, né, dessa referência em que Jesus faz. Mas também é muito delicada essa questão do trabalho e das posses financeiras, né? Porque, em muitos casos, as pessoas que também adquiriram essas posses, elas são resultado de serem úteis a muitas pessoas, né? Então, é delicado, e nós ainda também estamos muito longe de fato, conseguir avaliar os outros. A gente nem sequer consegue se avaliar se, de fato, estamos sendo úteis ou não nas condições que nós estamos hoje, né? Então, analisar os outros, então, aí foge muito do nosso papel e da nossa capacidade também, né? Então, se nós hoje não temos essa possibilidade, trabalharemos para um dia passar por essa prova e pedir a Deus para que nos dê força e sabedoria para saber lidar com essas questões todas, né? Bom, 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Ou seja, tem pessoas que não conseguem trabalhar por diversas razões. Limitações corporais, limitações, às vezes, de inteligência, que não conseguem se adequar a nenhum tipo de trabalho. Então, o Kardec ele quer saber sobre essas pessoas, né? E os espíritos dizem: Deus é justo, e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, isso é muito importante para todos nós também que estamos envolvidos em questões sociais, de ajuda ao próximo, porque o nosso foco, na verdade, é de ajudar e de fazer com que a pessoa consiga oportunidades de trabalho, consiga oportunidades dela se sustentar e conseguir as coisas do seu próprio trabalho, do seu próprio suor. Porque o Paulo, na verdade, ele dá um exemplo muito grande do seu próprio testemunho. Ele, que enquanto Saulo era super abastado, tinha uma condição muito boa, enquanto Paulo, ele perde tudo, ele não tem mais nada. E aí, quando ele começa as suas viagens, se direciona, ajuda numa igreja ou na outra, em todos os momentos ele deixa claro: olha, eu não quero ajuda financeira nenhuma dessa igreja. Eu vou ali fazer o trabalho que eu aprendi com meu pai, que era de tecer. Então, eu vou tecer os meus tecidos, vou fazer aqui todo o meu trabalho de tecelão e vou dali retirar o meu ganha-pão, meu sustento. Então, é por isso que no movimento espírita nós também não recebemos nenhum tipo de bonificação, de gratificação, nem nada disso. E aí, o nosso dever enquanto sociedade também, de ajudar essas pessoas que por algum momento passam por dificuldades financeiras, é fornecer a elas condições para que elas possam se restabelecer no mercado de trabalho, consigam ali ser útil de acordo com o que ela consegue ser útil a outra pessoa. Porque também existem momentos e pessoas que às vezes já estão no final da vida e que não tem mais nenhuma condição de trabalhar, de ter forças para tirar ali o seu próprio sustento. Então, aí também existem essas exceções. Agora, Deus, ele obviamente sabe de tudo isso, e a condenação está àquele que pode ser útil
e decide, por livre-arbítrio, por uma decisão individual, se tornar inútil, ou seja, ficar na ociosidade, ficar na preguiça, ficar e viver na custa de outra pessoa. Então, todo o desenvolvimento, toda a arquitetura que Deus faz é para que cada um seja útil de acordo com a sua faculdade, seja útil de acordo com a sua limitação, aquilo que ele consegue oferecer naquele momento, né? Edu ou Claudinha? Agora sou eu. Ô Pedro, sabe o que eu lembrei aqui? Hoje, com a internet, a gente observa muitas pessoas são, né, especiais, com situações, às vezes, faltando um membro, ou a visão, até na Paralimpíada, né? Então, assim, às vezes a gente, por uma dorzinha aqui no cantinho do dedo, deixa de fazer alguma coisa em prol de si mesmo ou do outro. E essas pessoas, às vezes, a gente fica surpresa com a garra, com a determinação, com a força de vontade, com a coragem e com as adaptações que as pessoas organizam para poder continuar vivendo e fazendo o que é necessário para essa vida, né? E eu lembro quando o Ícaro já está com 33 anos, quando eu estava grávida dele, eu ia visitar uma senhora, que era Joaquina, ela foi conhecida aqui em Juiz de Fora, no meio espírita, porque ela ficava deitadinha e tudo, mas ela era cega, enfim, uma pessoa que era para estar lá chorando, reclamando da vida. E quando a gente ia visitá-la, a gente recebia muita energia boa, que ela estava sempre sorrindo, agradecida a Deus. E ela fazia muito trabalho de sapatinhos de bebê, roupinha de bebê. Eu lembro que na época ela ainda fez para o Ícaro. Então ela doava para as pessoas. Imagina, pessoa cega na cama, sem movimento, quase, acho que só movimentava da cintura para cima, e feliz ali de poder servir. Então, assim, são os aprendizados nossos, visualizando os outros. Hoje, com a internet, a gente consegue ver muitas pessoas assim. É muito legal o exemplo que você trouxe, Claudinha. Assim como o exemplo que a Kátia trouxe também do Jerônimo Mendonça, né? Que é o gigante deitado, né? Ou seja, ele tinha todas as desculpas, vamos dizer assim, para se tornar inútil ou para ficar acomodado na situação que foi imposta a ele. Mas ele não viu isso como uma oportunidade de se ficar tranquilo. Falou, olha, não importa as adversidades, não importa que eu movimente, não movimente os braços, as pernas, mas eu consigo falar. Então, se eu consigo falar, eu vou propagar a mensagem do Cristo. Eu vou divulgar a doutrina espírita, mesmo que eu tenha que ir de cama. Então as pessoas, né, pegavam a maca, a cama dele e levavam ao palco para poder ele ali proferir a palestra, né? Então nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho alguma imagem, né, para quem não conhece. Aqui, ó, depois vocês podem pesquisar a história dele, do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Então ele ia fazendo as palestras e tinha esse momento, né? Colocava aqui a cama, ajeitava um microfone para ele e ele fazia a palestra sem nenhum momento, sem nenhum problema, ou seja, é o espírito, né? O espírito, quando tem a vontade, é o que impulsiona. Porque, como diz Emmanuel, muitas vezes, isso na verdade está lá no Livro dos Espíritos, né? Que a gente vai ainda estudar na 911. Muitas vezes a nossa vontade só está no querer, só está nos lábios, melhor dizendo. A vontade, ela fica restrita aqui na boca. Mas quando nós vamos ver no dia a dia, na circunstância mesmo, aí a gente fala assim, ah, não, mas aí é muito difícil, né? Então diz Emmanuel no prefácio do livro Missionários da Luz, justamente o seguinte, todo mundo olha o exemplo do Jerônimo Mendonça e fala assim, nossa, que bacana, poxa, que incrível. A gente olha os exemplos do Chico, de Emmanuel, o povo sendo recebido lá no mundo espiritual, todo mundo quer isso. Mas quando vai olhar o que de fato precisa fazer para conquistar isso,
aí a gente já não quer tanto mais assim. Ou seja, a vontade só está nos lábios, né? Então, a gente precisa ter muito claro isso. E esses são grandes exemplos que estão ao nosso lado para nos inspirar e nos motivar a perceber que, de fato, vale a pena perseverar e impor a nossa vontade para superar os desafios, superar as adversidades. Não é isso? Mais alguém, pessoal, quer fazer algum comentário? Bom, então é isso. Hoje nós vamos encerrar o estudo aqui, então, nessa questão, 900, e aí a gente vai passar para a nossa segunda parte. Como hoje a Celinha não pôde estar presente com a gente, está tudo bem com ela, só não pôde estar presente, a gente vai pedir o Edson, então, para fazer a prece da Sagrada Mãe de Cristo, para a gente passar para a nossa segunda parte. Pode ser, Edson? Edson, tá me ouvindo? Sou Edson. Edson, tá me ouvindo? Tô achando que deu algum problema lá com a câmera dele, porque ele tá movendo, mas não tá me ouvindo. É que o pessoal está conversando atrás, Pedro. Talvez não está conseguindo ouvir por isso. Ô Edson, você tá ouvindo a gente? Faz a Sagrada Mãe de Cristo pra gente. Só abre o microfone, por favor. Já abri, Pedro. Porque chegou um pessoal aqui, minha filha. Tem Então vamos problema lá, não. gente. O Edu matou a charada aí. Vamos levar os pensamentos com bastante firmeza. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genetriz da série dos mundos. Virgem, que repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão